nós vamos começar no tópico 13, certo? Exato. Kardec, quando diz na introdução do Livro dos Espíritos, no item 13, ele explica que as observações que foram feitas acima, elas nos revelam algumas palavras de um outro tipo de dificuldade. Por exemplo, divergência que existe na linguagem dos espíritos. Lembram sobre o espírito que vem como assumindo o nome de um outro espírito, só que o linguajar dele não é adequado, né? Mas, por exemplo, um Fenelon pode estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo, né? Então, mesmo que ele não possa vir, vem algum espírito usando o nome dele que tem o mesmo nível de evolução e conhecimento. Então, essa divergência que existe na linguagem dos espíritos é porque os espíritos são muito diferentes uns dos outros sobre o ponto de vista da moralidade, conhecimento, e é evidente que a mesma questão pode ser resolvida num sentido oposto. E segundo a posição que eles ocupam, como se fosse colocada entre nós homens, alternativamente, um sábio e um ignorante, e um mau gracejador, um piadista. Então, a forma de falar de cada um é diferente. O ponto essencial, a quem é dirigida aquela fala? Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, a essência do pensamento é tudo. Ou seja, a evolução e o conhecimento daquele espírito lhe dá aquela senioridade de essência de pensamento para passar para nós. Valorizemos, então, sempre o conteúdo que vem das manifestações e que seja edificante, que nos leve a condições de conhecimento, que nos ajude também a evoluir espiritualmente com o ensinamento que ele está nos doando, nos agraciando. Nós devemos nos prender naquilo que é realmente sério e real. E, frequentemente, a nossa reflexão nos fará descobrir aquilo que parece ser mais contraditório, uma semelhança que havia escapado da gente no primeiro exame. Então, a partir dos nossos estudos, analisando, nós teremos o discernimento de ver que pode estar semelhante, mas não está igual. Por quê? Pode ter passado no início, mas depois a gente percebe. Além de ter a nossa sensibilidade, nós temos o estudo. No tópico 14, Kardec nos informa que passaríamos ligeiramente sobre a objeção de certos céticos às falhas de ortografia cometidas ao opor alguns espíritos. E se ela não devesse dar lugar a nenhuma observação essencial, nos faria discernir. Ou seja, nós podemos passar ligeiramente em alguma objeção nas pessoas céticas, tá? Mas em nós, não. Kardec informa que aquele que não tem fé e aquele que não estuda, ele pode ser enganado, ou seja, falha na ortografia cometida por alguns espíritos. A gente que lê muito a doutrina sabe quando é André Luiz, a forma de escrever, quando é o português de Irmã Sheila, a forma de escrever, o vernáculo que ela usa é muito profundo, porque ela tem uma certa cultura diferente. A forma de Emmanuel escrever, tem muita gente que não consegue entender, fala, eu discordo do Emmanuel. Releia, porque a forma dele escrever é uma forma mais profunda e menos sutil, mas ele é contundente no que diz. Então, cada espírito tem a sua particularidade. Livres da matéria, os espíritos têm uma linguagem rápida como a do pensamento, pois é o próprio pensamento que entre eles se comunica e não precisa de intermediário.
eles se fazem entender entre si, os de condição semelhante, através de uma maneira simples e direta, plena, sem dificuldades, disposta como nós, como entre nós encarnados. Por quê? Eles falam, eles não precisam de boca para falar. Eles falam mentalmente pela energia magnética que cada um tem. Então, a forma de falar dele já é o próprio pensamento que sai. O da gente não, a gente pensa e a gente fala. Então, nós temos uma diferença de tempo, de linguagem, porque o nosso pensamento vem antes da nossa fala. Então, a nossa comunicação tem intermediário, porque é o nosso pensamento intermedia o que a gente vai falar. Os espíritos afeitos à matéria precisam articular as palavras, apesar de estarem pensando, tendo as suas ideias e buscando as comunicações entre si. Ou seja, aqueles espíritos que ainda levam e guardam os seus sinais corporais, apesar do desencarne, eles ainda precisam articular as palavras. Eles articulam e depois eles pensam. Não é como um Emmanuel, não é como um André Luiz, que já sai tudo na rapidez. Já os espíritos de certas condições culturais, evolutivas, prescindem de usar o aparato vocal do perispírito para se comunicarem. Compreende-se, portanto, que os espíritos liguem muita pouca importância às puerilidades ortográficas, principalmente quando se trata de um ensinamento profundo e sério. Não é, aliás, maravilhoso que eles se exprimam diferentemente em todas as línguas e a todas nós compreendemos? Eles compreendem sem precisar de tradução? Não se deve concluir, porém, que a correção convencional da linguagem lhe seja desconhecida, pois eles a observam quando necessário. Já não é maravilhoso, aliás, que eles se exprimam indiferentemente em várias línguas, pois eles têm a memória das encarnações passadas e nós não. Nós temos a amnésia das encarnações passadas. Eu sei que eu já nasci que eu já fui na Inglaterra na Idade Média. Eu sei que eu já fui da França, mas eu não sei falar francês. Ou seja, se o meu espírito sabe, só depois, só daqui mais algum tempo. No tópico 15, Kardec inicia referindo-se a pessoas que encontram perigos por toda parte, aquelas pessoas que têm medo, e em tudo que não conhece. Mesmo sendo da doutrina, tem medo de morrer. Por quê? Porque não conhece, não lembra, não sabe. Então, como homens sensatos, podem ver nesse fato uma objeção séria. Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Pode ocorrer. A loucura tem por causa primária uma predisposição orgânica do cérebro que torna mais ou menos acessível a determinadas impressões. E, havendo essa predisposição, ela vai se manifestar com caráter de preocupação, principalmente do indivíduo, que se tornará com isso uma ideia fixa. Ou seja, já é algo que vem de outras encarnações, fica na ideia, e a pessoa com aquilo fixo na mente, ela começa a trabalhar e a criar uma predisposição para o problema mental. A psiquiatria evoluiu em várias questões, desde a época da codificação até hoje. Mas o espiritismo, que ilumina a medicina de um modo, e a psiquiatria em particular, trazendo para nós a questão da influência hostil dos sofredores obsessores, é como que fazendo parte de um processo de doença mental. Ou seja, grande parte das pessoas com problema de saúde mental, não de uma simples depressão, daqueles problemas mais graves, são de irmãos que não tiveram a oportunidade de reencarnar e que a gente pode ter feito alguma coisa não muito agradável e ele vem com vingança. Então, o que ele faz? Como ele não teve a chance de encarnar,
ele perturba, perturba, perturba e deixa aquela pessoa gravemente ferida na sua mente. Ele tira praticamente a mente, a parte do raciocínio lógico, e deixa só aquele do sofrimento. E trabalha ali dentro produzindo enzimas e fazendo com que a pessoa perca completamente a sua saúde mental. Kardec deixa claro que estas influências acontecem com muita facilidade e as predisposições são morais. E por causa dessas predisposições morais e dos erros das vidas anteriores, o cérebro da encarnação atual traz em si questões biológicas ou questões não muito conhecidas. Conhecemos, então, as questões da bioquímica cerebral dos neurotransmissores relacionados a certas deficiências do funcionamento do cérebro devido à produção das enzimas. Duas questões são relevantes nesses casos. A predisposição orgânica pelos erros do passado, se traduzindo em consequências mediadas pela genética humana, e, ao mesmo tempo, as predisposições morais, o que faz com que os espíritos relacionados com os nossos erros antigos nos venham cobrando dívidas kármicas e que fazem parte, às vezes, das nossas doenças mentais. Unindo outros aspectos da codificação e as obras complementares de Emmanuel e de André Luiz, nós teremos um mundo de conhecimento, principalmente para o avanço da medicina na psiquiatria, de uma forma a ajudar as pessoas, numa ideia de medicina espírita, aliando benefícios da fluidoterapia, desobsessão e evangelização progressiva dos doentes, porque evangelizando a pessoa doente, nós estamos evangelizando todo o secto que está lhe causando mal, porque, de alguma forma, ele fez algo que feriu esses irmãos e que não tiveram a oportunidade de reencarnar. Essa predisposição se manifestará com o caráter da maior preocupação do indivíduo, que se tornará uma ideia fixa. O medo do diabo já desequilibrou mais, e não se tem levado em conta as epilepsias causadas pelo abalo que o temor do diabo provoca em cérebros delicados, sobretudo na infância. A 16 e a 17 fica para a próxima.